Fala, meus amigos, tudo bem? Meio rouco, né? Mas dá pra gente gravar vídeo, né, Caleb? Piso. É vídeo, você gosta, né? Nós estamos vivendo um período aí de muito sol, muito frio, e aqui começou a chover também. E aí a gente está criando uma necessidade de cuidados maiores, porque nessa chuva e nesse frio, a gente sabe que o substrato, né, a gente tem que tomar sempre aqueles cuidados que vocês conhecem, mas eu vou relatar 5 ou 6 cuidados aqui que são especiais. A gente entra no ar-condicionado, né, a gente sai, a garganta fica ruim nesse sol intenso que está aqui na nossa região, e o inverno está para começar ainda, não começou ainda, mas as noites são muito frias. A planta também vai sentir, a planta também vai ter que ter mais cuidado. Principalmente porque você não consegue controlar direitinho as regras dela, né? Por que não consegue controlar? Porque é mais difícil de compreender como que vai agir o substrato. Porque teoricamente o sol está intenso, só que não está secando tanto quanto secava no período do verão. O outono nosso aqui no Espírito Santo, eu não sei como é que está a região de vocês aí, coloca embaixo para mim ficar sabendo também, está sendo propício para desenvolvimento de fungo, principalmente, e de bactéria também. Vem cá, papai, vem. Então, assim, a gente tem que tomar muito mais cuidado do que normalmente a gente vem tomando cuidado. Dá um tchau pro pessoal, assim. Beijos para eles. Isso, garotão. Então, assim, vamos para as dicas. Primeiro, a primeira dica, eu acho que é mais importante de ser falado, é que a gente tem que ter as plantas sempre em locais arejados, locais de fácil acesso para ventilação e incidência de sol, né? E que seja perto dos nossos olhos. Isso é fundamental. Aquele apertãozinho que a gente costuma dar, agora vai ter que acontecer com mais intensidade ainda. Deixa aí, filho, o papai tá falando. Deixa aí, depois o papai te dá. Ele, tá? Depois o papai te dá. Com mais intensidade, porque é mais fácil de achar Caldex totalmente podre já, né? Então essa é uma realidade, né, Caleb? Depois o papai vai ler para você. Então, pessoal, a primeira dica é essa. É locais mais ventilados, arejados, mas sempre cuidado com a chuva também, porque a chuva faz o que, né, Caleb? Ela irriga, e se for períodos longos de chuva, 2, 3 dias, o substrato não vai secar, com certeza, porque o sol não é tão intenso assim. Para isso, a relação do substrato drenante que a gente sempre fala. Eu tenho 2 substratos aqui que são muito distintos, alguns que eu vinha fazendo, né? E esse último que eu fiz um substrato com muito mais passagem de água do que era antes. Então é legal a gente saber que o substrato tem que ser muito drenante. E regar é uma coisa complexa, porque a gente não consegue perceber toda a umidade do solo, do substrato nesse caso. Acontece às vezes do substrato superficialmente dar uma secadinha. Por isso que é legal dar uma cutucada, pessoal. Não só agora perceber a umidade, mas nesse período é legal dar uma cutucada sem rasgar as raízes, sem atrapalhar as raízes, né? Machucar as raízes, né? Porque, de fato, superficialmente o sol está batendo, mas não está conseguindo fazer a evapotranspiração daquela umidade. Então é complexo demais isso, e é interessante a gente dar uma futucadinha dessa vez. As adubação tem que ser contínua ainda, mas balanceado, com mais preocupações agora. Você não precisa parar de fazer as adubações, né? O que foi, filho? Então a gente tem que trabalhar uma adubação mais rica em potássio, para que a gente possa... Deixa eu cuidar do Caleb aqui, pessoal, continuo gravando o vídeo aqui, rapidinho. Eu estava falando da adubação, né, pessoal? Adubação balanceada, para deixar as plantas mais fortalecidas, mais resistentes. Por que a gente faz adubação nesse período? Faz com controle, obviamente, mas principalmente com potássio. O potássio, a aplicação faz com que a planta fortaleça, assim como também o cobre. Uma vez por mês, mais ou menos, se você conseguir usar, ele vai deixar suas plantas também mais fortalecidas e consegue, junto com o enxofre, expulsar alguns insetos, algumas praguinhas que estão vindo, porque tem esse poder, né? Tem gente que fala assim que para o inseto ele faz o gosto amargo nas plantas, é interessante, mas ele também ajuda na resistência ao controle de fungos, por exemplo, que é um problema sério que a gente tem. Talvez essa seja uma das maiores dicas para a gente fazer no nosso bate-papo, é você continuar fazendo adubação. Essa adubação tem que ser balanceada, pensar sempre no cobre, no potássio e trazer essa relação do enxofre, que ajuda a expulsar insetos e ajuda a planta também no seu desenvolvimento. Interessante a gente dizer
que a gente consegue fazer controle de algumas pragas e doenças com adubação balanceada. E algumas adubações, principalmente micronutrientes, conseguem fazer com que a planta, com força, eliminar alguns insetos, assim como algum fungo, por exemplo, do cobre, que ele tem essa relação mais de expulsar, de deixar resistente e não pegar o fungo nas folhas e na planta toda. Uma outra coisa que é legal vocês trabalharem é a aplicação de fungicidas. Fungicidas para que a gente possa, de fato, ter o controle também prático, né, dos fungos que estão vindo aí. Então, obedecendo essas regras, a gente sabe que a gente vai ter um controle nesse período muito grande. Agora, aqui embaixo, né, eu anotei até para conversar melhor com vocês, que o pessoal que entende que molha-se da mesma forma. Eu vou voltar nesse assunto porque aconteceu do pessoal que comprou Rosa Deserto esses dias comigo e questionar, Wagner, morreu? Como é que você está molhando? Ah, Wagner, eu estou molhando todo dia, toda hora que eu passo lá eu jogo uma caneca de água nela. Mas, gente, é rosa do deserto, ela precisa de muita água, é uma suculenta. Só que isso, nesse período, é você matar a planta. Menos é mais. Só mole depois daquela futucadinha embaixo. E aí, é interessante dizer da experiência que a gente teve, que é aquele fungo que apodrece quase a planta toda para mostrar sinal. Vocês já tiveram ele aí, com certeza. Bom, se não tiveram, graças a Deus. Mas ele não apresenta até que ele tiver quase tomado a planta toda. É interessante o visual, o olhar, o correr atrás de apertar mesmo, para que você possa salvar a sua planta. Aqui atrás tem uma aqui, uma branca tripla, de semente nossa aqui. Até tinha vendido ela. Aí, né, vou entrar em detalhes, mas a gente precisou correr porque começou de cima para baixo. Esse de cima para baixo, esse fungo, geralmente a bactéria é fedorenta, só para vocês diferenciarem fungo de bactéria, de cima para baixo a gente consegue resolver, porque a gente consegue perceber. Agora, quando vem de baixo para cima, é terrível. A gente não consegue e aí prejudica pra caramba, porque a planta já vai estar toda tomada quando você perceber de fato que o problema está instalado ali. É isso, Caleb? Isso? Faz assim pro pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Beijos, beijos, beijos. Vou brincar com o papai, fala. Com o papai. Papai. Aê, tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.